Olá, pessoal. Estamos ajustando as coisas aqui, já entrando aqui na pós-enfoque para conversar com vocês. Boa noite, pessoal. Boa noite. É um prazer estar aqui falando pela pós-enfoque nesse momento aí que a gente está vivendo. Vamos agradecer a presença aí de todos vocês. São 18h55, a gente tem uns minutinhos aqui ainda, né? Então, peço aí que vocês vão compartilhando essa live com os seus amigos. Que a ideia é que hoje a gente bater um papo sobre essas alterações, né? O que pode, o que não pode na área trabalhista. Então, é interessante a gente conversar a respeito disso. Deixa eu ver se já tem alguma perguntinha aqui. Legal, pessoal entrando, boa noite. É um prazer estar com vocês aqui que são seguidores aí da Pós-Enfoque. Agradeço desde já a oportunidade da professora Juliana por poder estar aqui falando com o pessoal dela, os seguidores dela, né? E é muito legal a gente poder compartilhar conhecimento nesse momento tão difícil, né, gente? Olá, professora. Obrigada pela presença. Isso, legal, gente. Vamos lá. Bom, falta um pouquinho aí, 2 minutinhos. Eu vou me apresentando enquanto isso. Eu sou professora Luana Romani, sou advogada trabalhista, né? Já atuo aí há um bom tempo nessa área. Também sou professora de segunda fase de OAB na área de Direito do Processo do Trabalho e também faço parte aí do grupo desses seletos professores que participam e dão aula pela Pós-Enfoque. Então, comecei o ano passado, é uma honra fazer parte desse time, que é um time aí super comprometido em levar conhecimento a todos os cantos do nosso país. Isso é muito importante, né? Sou advogada trabalhista, como já disse, e realmente falo para vocês o seguinte, né? A nossa área estava bem parada. E com essa situação da pandemia, com essa medida provisória 927, realmente nós estamos aí agora bem numa época bem turbulenta, né? Então, eu acredito aí que 2020 nós vamos ter muitas situações novas a serem resolvidas pelo judiciário. Tenho certeza que vocês estão acompanhando aí essa questão do fato do príncipe, né, se é ou não é, enfim, tem muita coisa rolando na área trabalhista, gente. E assim, a minha ideia aqui hoje é bater um papo com vocês e falarmos das questões práticas, né, porque como advogada, nesses dias que eu digo que de home office parece que eu estou trabalhando 3 vezes mais do que quando estava no escritório, porque primeiro que tava tudo meio parado, né? A gente tava no, olha, saiu um sol aí, eu apertei um negócio errado aqui, gente. Eu não sei mexer muito bem ainda não. Peraí, deixa eu tirar esse efeito aí, porque eu fui mexer aqui e apareceu um sol, né? Mas vamos lá. A gente vai se acostumando, né? E aí o que acontece? Eu recebi muitas perguntas nesses dias, né? Então eu tô estudando muito, eu falo que eu tô ligada 24 horas, não na situação do coronavírus em si, né? A gente está preocupado, tudo, mas essas questões eu acho que não faz bem para a nossa saúde mental a gente ficar vendo tanto problema, o que está acontecendo. A gente sabe o que tem que fazer, então eu selecionei aí só um jornal por dia, mas eu estou focada nas questões trabalhistas, nas questões de direito material, de direito processual,
o que nós vamos enfrentar pela frente, quais serão as demandas, né? E aí eu separei aqui algumas perguntas, então eu deixei em aberto aqui para a gente já ir falando sobre elas, mas vocês podem ir mandando as perguntas, que aí ao longo da live eu vou acessando aqui a parte de perguntas e vou respondendo. Se eu não souber, pessoal, eu me comprometo a procurar a resposta e passar para vocês, tá? Porque é tudo muito novo, né? Eu tenho estudado, lido bastante e tô vendo essa situação tá bem complexa, né? Então vamos lá, vamos começar 19 horas em ponto, a gente já não perde tanto tempo, porque todos sabem que a live com 1 hora, o Instagram derruba, então a gente já tá aí com alguns minutinhos, então vamos caminhando, certo? A primeira pergunta que eu tenho selecionada aqui, porque eu já tinha feito uma chamada lá no meu Instagram e eu recebi essa seguinte questão. Minha empresa não está funcionando. Eu posso deixar de pagar os salários? Então, a pergunta da pessoa é, eu parei. Por causa do decreto, eu estou no estado de São Paulo, né? Então, nós tivemos aqui o decreto 64881 de 2020, que ele suspendeu do dia 24 de março até o dia 7 de abril. Então, a pergunta dessa pessoa foi, eu fechei a minha empresa, não posso trabalhar. Como que eu faço com os salários? Posso parar de pagar também? E isso, gente, não é permitido. Né? Nós já temos uma legislação, que é a Lei 13.979 de 2020, e que ela diz que não é possível suspender salários, por quê? Estou falando antes da MP, tá? A Lei 13.979. O artigo 3º, parágrafo 3º, falava o seguinte, que em necessidade de quarentena ou isolamento, os salários serão mantidos porque é falta justificada, perdão. Agora, o que acontece? Veio a MP 927, né? Que aí nós estamos com ela dando problema na área jurídica, porque a gente ainda tem uma certa insegurança em relação à constitucionalidade dela ou não, mesmo tendo de uma decisão monocrática, o STF, pelo ministro Marco Aurélio, negou a liminar, dizendo que neste momento ela é constitucional, mas isso foi submetido ao plenário, então a gente não sabe ainda como que o plenário vai decidir, né? Mas, então eu não posso deixar de pagar salários, a não ser, e aí essa resposta eu daria no seguinte sentido, de que essa empresa tenha feito algum acordo coletivo de trabalho com o auxílio do sindicato desses empregados. Então, se de repente o empresário, neste momento, conseguir firmar um acordo tendo o auxílio do sindicato, quem sabe ele consiga não pagar salários. Eu acho difícil, né? Eu penso mais na possibilidade de uma redução, mas assim, 0 salário é uma situação muito arriscada. E muito mais arriscado se a pessoa colocar os empregados em casa e falar, espera voltar que eu pago. Isso realmente vai gerar um processo trabalhista. Então, eu não oriento essa situação, tá? Coronavírus é considerado acidente de trabalho? Eu acho que eu também... não, aqui é de teletrabalho que eu recebi uma agora. Então, eu já vou falar dessas duas questões. Segundo a medida provisória, o coronavírus não será considerado acidente de trabalho, né? Exceto, e até vou pegar o texto de lei aqui para a gente ler para vocês, exceto se haja prova de que esse acidente foi dentro do local de trabalho, né? Exceto mediante comprovação do nexo causal, é assim que está no artigo 29. Então, assim, qual o primeiro apontamento? Eu penso o seguinte, é uma prova que a gente poderia até chamar de uma prova diabólica, a gente não consegue fazer essa prova. Como que o empregado vai provar em juízo de que ele foi contaminado no ambiente de trabalho? Sendo que às vezes ele pega coletivo, né, o ônibus para ir trabalhar, ou às vezes ele pode ter contato com alguém em casa. Opa, virou aqui, o que aconteceu? Peraí. Ou às vezes ele está em contato com alguém em casa contaminado, e isso também prejudica, né?
Então, eu penso que é uma prova muito difícil. Porém, eu não sei se todos vocês viram aí noticiados, eu não sei o caso, eu tô falando notícia de jornal do jeito que eu vi e tô passando, né? Eu não sei exatamente se foi nesse sentido. Parece que nós tivemos um caso no nosso país de uma empregada doméstica que veio a óbito, inclusive, ela faleceu por ter sido contaminada pela patroa que parece que veio de uma viagem do exterior. Neste caso, se realmente isso ficar provado, aí foi um acidente, né? E mais, a família aí abre essa prova, se essa contaminação ocorreu em virtude desse trabalho mesmo, ainda os demais danos que a família pode pleitear, né? Então, assim, mas veja, na prática, nós estamos aqui para falar de prática, eu vejo muito difícil fazer uma prova dessa. É muito complicado. A não ser também, como tem alguns empregados que me fizeram essa pergunta há uns dias atrás, que eu estou numa empresa, né? Até acho que foi um ex-aluno que trabalha num lugar. E ele me disse assim: olha, a gente está trabalhando e lá ninguém fala nada do Covid-19. Parece que a gente está num mundo que não está acontecendo nada. Não tem um álcool em gel, não tem, ninguém fala da limpeza das mãos, está tudo normal. Nesse sentido, o empregador também está sendo omisso nessas questões de assiduidade, de limpeza do local, desinfetar com álcool os maquinários e tudo mais. Então, neste caso, de repente, se pode provar em juízo, via inclusive testemunha, de que realmente o local não estava adequado, não foi orientado corretamente os empregados, tá? Mas muito difícil. Tenho já mais uma pergunta aqui. Pessoal, vocês podem fazer perguntas, tá? Eu estou lendo algumas que eu já recebi antecipadamente, porque eu já fiz algumas chamadas de stories, mas quem tiver pergunta pode mandar aqui que eu vou ler também. Ah, tem uma aqui antes de acidente de trabalho, de eu passar para a próxima, que eu recebi já na live. Como fica os acidentes de trabalho com o teletrabalho? Olha, isso é complicado. Porque a CLT, quando a reforma trabalhista ela trouxe o teletrabalho, ela disse o seguinte, que quando o empregador optasse por essa forma de teletrabalho, ele deveria treinar e avisar o seu empregado dos riscos de acidente de trabalho. Então, veja, neste momento veio a MP e falou o seguinte, teletrabalho, mesmo que o empregado não queira, agora pela medida 927 ele tem que ir para o teletrabalho. Lá na CLT ele poderia dizer que ele não queria o teletrabalho, porque era uma modificação do contrato, então tinha os limites do 468 da CLT, né? Então todo ajuste que modificasse o contrato tinha que ter o acordo mútuo das partes, mas a medida provisória, buscando tirar as pessoas desse convívio social pelo fato do estado de pandemia, ela vem e fala o seguinte, ó, vamos tirar e vai ser teletrabalho quem puder. Então, agora a recusa do empregado já não é aceita. E como fica essa situação do trabalho em casa? E a gente sabe que em casa não tem como o patrão fiscalizar, não é verdade? Então, se ele sofrer um acidente em casa, isso vai ter que ser discutido. Por quê? Porque a gente não sabe como foi, se ele tinha orientação ou não. De repente ele tropeçou lá, né? Eu lembro que eu dava o exemplo em sala de aula. Você vai para o teletrabalho, seu filho tá lá brincando, de repente larga um skate, você sai, tropeça, cai e quebra a perna. Tô trabalhando? Se eu tô no meu horário de trabalho, infelizmente foi um acidente. Mas e agora? O empregador, ele me orientou, não me orientou? Então, tudo isso são questões que o judiciário trabalhista vai ter que absorver. Né? Vai ter que absorver, o empregado vai ter que provar, a empresa também pode contestar. Tem muitas empresas que eu vi que para dispensar aí nesse momento, passar para teletrabalho, ela já chamou os empregados, já deu um pequeno treinamento aí nesse 2 dias, porque foi tudo muito rápido. Então ela explicou como seria a forma da cadeira, o teclado. Tem gente até que forneceu o apoio, né, para digitação, principalmente para esses empregados da área administrativa. Então, eu penso que não dá para excluir 100%
a alegação de acidente de trabalho. Só que tudo vai depender de prova e de realmente como foi essa orientação do empregador, né? E já pegando o gancho, a mesma coisa em relação ao controle dessas horas do teletrabalho, né? Porque também eu tive aí uma pergunta de um cliente, falou, como vai ficar o teletrabalho dos meus empregados, né? Eu vou ter que pagar as horas extras? O artigo 62 da CLT, o item 3, ele diz que o pessoal de teletrabalho está excluído do capítulo de controle, da duração do trabalho. Agora veja, se o empregador de alguma forma está controlando esse teletrabalho e mais está exigindo um teletrabalho fora da jornada habitual, eu entendo que também vai ocorrer o pagamento de horas extras. Se não pagar, nasce aí o direito para pleitear em juízo. Por quê? Porque se eu exijo que o meu empregado em teletrabalho responda e-mail meia-noite, 1 hora, 2 horas, e isso não é o horário de trabalho dele, e aqui eu incluo o WhatsApp, inclusive, tem que ter muito cuidado, né? Então a empresa tem que gerenciar esse risco para não chegar lá no futuro e o empregado vir pleitear essas horas extras, tá certo? Porque corre sim esse risco. Bom, então já respondi essa pergunta aqui, aí veio mais uma aqui. Empresas que deram férias coletivas, poderá descontar das férias de direito do colaborador? Empresas que deram férias coletivas poderá descontar das férias o direito do colaborador? Não. Então, assim, quem saiu de férias é férias. E aí é onde também, nossa, nós estamos tendo aí uma discussão ferrenha nesse sentido. Por quê? A empresa, ela usou a medida provisória, muitas empresas, elas estão usando a medida provisória para as férias, porém, durante as férias o empregado está trabalhando. Então, houve essa antecipação. Algumas não. Algumas anteciparam e o empregado de fato está de férias. Então, qual a orientação? Olha, se eu estou de férias, é férias, né? Porque já tem uma discussão, já existe uma discussão hoje de que se essas férias elas atendem os requisitos constitucionais. Por quê? Porque qual a finalidade das férias? A finalidade das férias é eu trabalhar 12 meses, período aquisitivo de férias, e depois o meu empregador tem os 12 meses, que a gente chama de período concessivo, para que eu possa vir a gozar dessas férias. Porém, o que acontece? Se eu não estou gozando das férias, porque nesse momento ninguém pode viajar, ninguém pode sair, ninguém pode fazer atividade alguma. Então, primeira coisa, as férias, de acordo com a MP, atende os requisitos constitucionais? Então, já é a primeira dúvida. Segundo, sair de férias. Se eu sair de férias e estou em casa durante a pandemia, ok. Agora, eu saí de férias, porém eu estou trabalhando em teletrabalho. Então, isso não seria férias, eu fui colocado em teletrabalho. Talvez a sua pergunta seja nesse sentido. Por quê? Porque se eu estou trabalhando, eu não estou gozando de férias, eu não posso lá na frente dizer que isso foi férias e descontar dos próximos períodos, por exemplo, né? Ou do período que eu já estava adquirindo. Agora, uma outra questão que inclusive eu já tinha uma pergunta aqui. Quantos períodos de férias eu posso antecipar? Então eu já vou já destacar mais uma questão nesse gancho de férias. Olha, gente, hoje a MP, ela não deu um limite. Então, por exemplo, eu não tenho férias vencidas. Eu estava agora em março no meu período aquisitivo. Meu empregador me deu férias e não é teletrabalho. Realmente eu estou de férias, tá? Agora, ele pode antecipar o outro ano, que é 2021, 2022? Pelos limites da MP, pode. Agora, se isso vai ser constitucional ou não, eu já tenho dúvida. Por quê? Porque nós temos que imaginar, vamos imaginar que tudo isso que a gente está vivendo acabe agora em maio. Então, eu antecipei as férias de 2020 para a Luana, ok. Eu só vou tirar férias
em 2022. Por quê? Porque o período de 2020 eu já tirei. Aí eu vou ter que trabalhar mais 12 meses para adquirir novos períodos. Então você entende que eu vou correr o risco, caso a gente não volte logo e o pessoal, as empresas deem vários períodos, nós vamos ter uma classe de trabalhadores trabalhando 2, 3 anos direto, sem férias. Então eu também não sei, isso para mim tem um viés inconstitucional, porque não atende os requisitos legais. O instituto, né, a natureza jurídica do Instituto Férias acaba sendo deturpada. Aí eu vi aqui, como ficam as demissões nesse período? Então vamos pegar o gancho das férias, eu antecipei um período ou 2 períodos e essa pessoa pediu demissão. Se essa pessoa pediu demissão, em tese, o que diz a CLT? Eu posso descontar no TRCT, limitando a uma remuneração do empregado. O desconto não pode ser superior a isso. Então, se eu antecipei 2 férias mais 1/3, obviamente vai ultrapassar esse limite. Então, a empresa acaba aí tendo um teto para fazer desconto. Agora, se o empregador antecipou férias e ele demite sem justa causa, no meu entendimento, ele não vai poder descontar férias antecipadas, porque ele assumiu o risco de dar as férias nessa situação e ele também está assumindo o risco de demitir sem justa causa. Então, esse trabalhador, ele não poderá suportar esse desconto das férias antecipadas, tá? Então, veja, não é tão simples, né? Quando a gente olha a medida provisória, num primeiro momento você fala, puxa, foi uma mega saída. Não é. Às vezes ela pode se tornar uma enorme cilada para o empregador. Por isso que o gerenciamento de riscos, a consultoria do que vai ser feito ou não é muito necessário nesse momento. E a grande maioria aqui é advogado, é o momento de oferecer esse serviço. Por quê? Porque não é tudo que está lá que você vai fazendo de qualquer jeito. Isso vai ter uma consequência no futuro, né? Vamos seguir aqui, acho que não tem mais perguntas de agora, não, por hora não recebi mais uma aqui não, aí como fica, já falei das demissões, e se ficar em casa, pode descontar do período aquisitivo? Olha, não, eu penso que não, por quê? Porque ele antecipa as férias e o empregado tem que estar ciente, inclusive a MP, ela fala aqui no artigo da antecipação de férias exatamente isso, né? No artigo 6º, que o empregador ele tem que informar por escrito e indicar o período que ele vai gozar de férias. Então, ele não está autorizando aqui no artigo 6º eu mandar para casa e depois falar que eu estou descontando em férias. Não, eu estou concedendo férias antecipadas, é diferente, tá? Se eu quiser fazer nesse sistema, aí eu teria que adotar ali o banco de horas negativo. Então, você fica em casa, eu vou pagar, só que quando você voltar, eu vou descontar essas horas que você ficou em casa nesse momento. Então, vamos imaginar, eu não tinha banco de horas na minha empresa. Então, eu preferi adotar banco de horas. O empregado está em casa. Quando ele voltar, ele está me devendo 10 horas, por exemplo. Aí eu posso exigir essas 10 horas dentro dos limites da CLT, que são 2 horas por dia extraordinárias. Lembrando aqui, faço uma observação muito importante, que antes de decidir quantas horas serão compensadas, é necessário dar uma lidinha na convenção coletiva da categoria. Por quê? Eu já li várias convenções coletivas que estão limitando a 1 hora diária, né? Então, já foi feito um aditivo da convenção e na convenção já está estipulado que se houver antecipação de horas para poder ficar em casa por causa dessa pandemia, o empregado, quando voltar, ele só poderá trabalhar 1 hora extra ao dia. É diferente do limite das 2 da CLT. Então, nesse caso, a gente tem que observar a CLT e também verificar se não tem um acordo coletivo, um aditivo à convenção coletiva nesse sentido
diminuindo essas 2 horas legais lá do artigo seletista, tá? Tem uma outra situação aqui, vamos lá. Aqui em Pernambuco está havendo demissões em massas das empresas de transporte público, mesmo sem terem encerrado as suas atividades. Nesse caso, como fica? Então, olha, primeiro, eu já li uma decisão onde uma juíza declarou nula a decisão em massa, gente. Porque decisão em massa, vocês lembram lá que a reforma trabalhista, ela trouxe essa possibilidade e isso foi questionado. Então, hoje, com a pandemia, eu já vi decisões, não me lembro agora a cidade, que é onde a juíza mandou reintegrar todo mundo sob pena de pagar multa diária, porque ela não entende que é o momento de demissão em massa, tá? Então, essa situação aí também vai gerar um problema. E mais, usando esse gancho que você deu aqui, Amanda, tem gente que também está mandando embora e está falando o seguinte: não pago nada, tá? Quem quiser, procure a Justiça do Trabalho, porque está alegando o fato do príncipe. Gente, isso não dá para esgotar aqui. É um assunto que está tirando o sono da área trabalhista. Por quê? Tem gente que diz que é cabível o fato do príncipe, tem gente que diz que não é cabível. Eu vou antecipar o que eu penso. Eu penso que não é cabível o fato do príncipe. É sim um caso de força maior do 501 da CLT. Agora, o 486 eu acho que não é cabível e depois a gente vai falar mais sobre isso, porque é um assunto assim que teria que ser uma live só para debater esse fato do príncipe. Por quê? Porque tem que haver essa prova, né? A empresa, ela não é uma situação específica do poder público, não é determinada em tipo de empresa, não é determinada categoria de empresa que foi fechada, é geral. Então, é essa discussão aí na doutrina. Então, nós estamos vendo, eu assisti algumas aulas de alguns professores nesse sentido, então eu vejo que é algo bem discutível. Mas a demissão em massa, eu já digo para vocês, tem decisão judicial trabalhista mandando reintegrar. Então tem que ter cuidado. Aí a Lilith perguntou aqui, não pode ser aos sábados esse banco de horas? Então, eu entendo que pode, porém é o que eu falei. Pela CLT não diz dia, ela fala 2 horas máximas na jornada. Se eu não tenho jornada aos sábados, eu posso ajustar para fazer aos sábados? Posso. Porém, já ali colocando escrito com o empregado e verificando se não existe acordo coletivo dizendo ou proibindo o labor ao sábado. Porque se tiver, gente, aí o empregador tem um documento assinado com o empregado e a norma coletiva diz que é vedado o trabalho aos sábados. Então, assim, não é comum, mas eu já vi norma coletiva nesse sentido. Então, o ideal é o acordo coletivo daquela empresa específica com o sindicato, tá? O que mais aqui que eu tenho de pergunta? Ó, tem muita pergunta. Posso exigir que o empregado apresente atestado médico comprovando estar com coronavírus? Não tem nada oficial. Tem uma nota técnica do Ministério Público do Trabalho que fala e orienta que, neste momento, o ideal é a empresa aceitar a fala do trabalhador, né, como verdadeira, sem o atestado, porque parece que o fato de ir ao hospital pode ser contaminado e tudo mais, então a nota técnica diz isso. Nós temos um projeto de lei, tá? Deixa eu até abrir aqui, porque eu baixei esse projeto, só não me lembro o número dele. Tem um projeto aguardando votação para que a empresa aceite as faltas sem o atestado médico. É o projeto de lei 702/2020 e ele visa alterar aquela lei 605/49, que é a lei do repouso semanal remunerado. Mas a última vez que foi a minha consulta foi ontem. Até ontem, esse projeto de lei não tinha sido aprovado. Ele foi encaminhado para o Senado, mas ele ainda não tinha aprovação, tá?
Por quê? Porque isso também ele vai reverberar no repouso semanal remunerado, né? Então, não tem essa exigência ainda. Deixa eu voltar aqui para minhas perguntas. Aí vem aqui, poderá ser atrasado o salário dos funcionários até a liberação do empréstimo pelo governo para pagamento do salário? Eu entendo que não. E aí vai aplicar aí aquela súmula que diz, inclusive, que caberia a remuneração, a correção monetária do salário, né? Porque se ultrapassar o prazo do 459, aí esse salário pode, inclusive, ser corrigido, né? Então, eu entendo que não, até porque a liberação do empréstimo é uma expectativa. Aí, cada empresa vai ter que se adequar àquelas condições. Então, a gente não sabe se ainda vem ou não, né? Se a empresa vai ter acesso ou não a esse empréstimo. Eu não aconselharia, é um risco, né? Uma outra situação aqui, eu posso demitir todos os empregados e ajustar o parcelamento das verbas com base na medida provisória? Gente, isso também eu vi aqui o pessoal fazendo e eu não aconselho. O que acontece? Olha, você manda todo mundo embora e faz um acordo e fala o seguinte, ó, estou usando a medida provisória, o artigo 2º, né? Segundo, que fala o seguinte, que durante o estado de calamidade pública, a que se refere o artigo 1º, o empregado e o empregador poderão celebrar acordo individual escrito a fim de garantir a permanência. Então, aqui já quebra esse tipo de acordo. Então, se eu estou me baseando na medida provisória para falar que eu estou fazendo um acordo direto com o meu empregado, isso é nulo. Artigo 9º da CLT, nulo de pleno direito. Por quê? Porque a medida provisória, ela afasta aqui o sindicato nessa negociação justamente para garantir o emprego. Então, eu não posso lançar mão desse artigo para justificar mandar todo mundo embora e aceitar o parcelamento das verbas. Tem uma saída? Tem. Qual a saída? O acordo extrajudicial trazido com a reforma trabalhista. Então, qual a orientação que eu tenho dado? Olha, você vai analisar a sua empresa financeiramente. Nesse momento, sei lá, vou chutar aqui um exemplo. Eu tenho 10 empregados, Luana. Tenho 10 empregados, não vou conseguir manter esse pessoal, porque eu sou um pequeno empresário, eu não tenho dinheiro. Se eu ficar mantendo o salário mais 30, 60, 90 dias, eu não sei onde eu vou parar. Então, eu gostaria de parar e mandar todo mundo embora. Mas eu também não tenho dinheiro para mandar todo mundo embora. O que eu posso fazer? Eu posso fazer o acordo extrajudicial e pedir a chancela da Justiça do Trabalho. Só que eu tenho que preencher aqueles requisitos. Quais são? O empregado tem que estar representado por um advogado que pode ser do seu sindicato de classe ou um advogado particular que ele conheça. Vamos pautar esse acordo e vamos protocolar e pedir a homologação, né? Eu acho que isso fica mais seguro para a empresa. E aí ali eu vou pagar as verbas em 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, vou usar esse caixa que eu tenho ainda alguma coisa e já pago todo mundo. Daqui 3, 4, 5 meses eu me restabeleci, a coisa está começando a voltar, eu posso contratar o pessoal que eu quero novamente. Eu acho isso muito mais seguro do que demissão em massa sem fazer esse tipo de acordo ou alegar que fez esse acordo, né, e parcelar ali as verbas diretamente com os empregados. Isso passivelmente vai gerar passivo trabalhista lá no futuro. O empregado procurando um advogado da área, ele vai mover uma ação, né? Então, eu não acho seguro, tá? Aí vem lá, os acordos, essa pergunta realmente tem surgido, né? Os acordos firmados diretamente, firmados na Justiça do Trabalho. Então, eu fui lá em janeiro, fevereiro, fiz um acordo para pagar o reclamante em 10 vezes. Veio a pandemia, não quero pagar mais porque eu não vou ter dinheiro. Gente, não tem como, né? O acordo foi homologado, já transitou em julgado, né? Parágrafo único lá do 831, não tenho como rever.
Como eu posso rever? Posso. Eu posso ligar para o advogado do reclamante, explicar a situação. Se o reclamante concordar em rever esse acordo que foi firmado em audiência, aí tudo bem. Aí todo mundo vai assinar, vai protocolar e o juiz vai homologar ou não. Também é a faculdade do juiz. Mas, diante da situação, se o próprio credor, o reclamante, aceitou, tudo bem. Agora, não justifica parar de pagar o acordo judicial por causa dessa situação que nós estamos vivendo. Isso não vai dar quebra de acordo, vai incidir multa e isso vai dar problema, tá? O funcionário pode requerer a suspensão do contrato com base no 444 da CLT. Olha, o 444, ele fala lá daquela condição de estudo, né, o chamado layoff. Então, ali, o que acontece? Poder pode, mas o ideal seria ter o aval do sindicato. Eu até vou pegar o artigo aqui para falar para vocês, porque às vezes tem gente que não está com ele na mão. Então, fala lá. As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha disposições de proteção do trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes. A livre estipulação a que se refere o caput deste artigo aplica-se às hipóteses lá do negociado sobre o legislado, dessa consolidação, mesmo que a eficácia legal e preponderância entre os instrumentos coletivos, no caso de um empregado portador de diploma de nível superior. Esse aqui é o hiperempregado, né, que a reforma trouxe. Então, ele coloca umas condições, então tem que ter o nível superior, receber igual ou 2 vezes o limite da Previdência Social. Nesses casos, eu poderia suspender? Se eu preencho aqueles requisitos, ok. Agora, se eu não preencho, eu já entendo que seria ideal ou fazer de acordo com a MP 927 ou sugiro o acordo coletivo com o sindicato, tá? E aí fala assim, muitas empresas estão deixando de pagar os acordos sob essa justificativa. Infelizmente, é verdade, eu ouvi muita gente perguntando isso, tá? Mas assim, voltando aqui só para finalizar o 444, se eu preencho os requisitos, ok. Agora, vamos combinar. Tirar salário dessas pessoas, não sei. Não sei se isso vai ser visto com bons olhos. Pela MP, eu posso, com base no artigo 2º, chamar esse empregado que o 444, parágrafo único, diz, que ganha lá o valor em dobro dos benefícios da Previdência e também tem nível superior, e fazer essa suspensão. Agora, se isso vai ter validade jurídica, já é outro ponto. Por quê? É uma situação que não só prejudicou o empregador, né? E também o empregado. Como que ele vai ficar em casa sem o recebimento, né? Então, não sei. Se puder, negocia também com o sindicato isso. Esse que é o problema. Aí tem outra pergunta aqui. As empresas que trabalham com comissionista puro, por tarefa, como ficaria o pagamento de salário nos casos das faltas justificadas? Aí, geralmente, tem as convenções coletivas que estipulam um mínimo para quem é comissionista puro, porque se ele não vender, e é o caso agora, não está trabalhando, ele não tem salário. Então, tem algumas convenções que eu já vi que estipulam um valor pequeno. Ah, mas eu não tenho condições de pagar nem esse valor. Posso diminuir, pagar 50%? Gente, sabe o que eu estou percebendo nessa situação? Nós temos algo a considerar aqui. A negociação com o sindicato, nesse caso, seria a melhor saída para todo mundo. Por quê? Porque tudo que eu fizer com o aval do sindicato, eu estou de acordo com o artigo 7º da Constituição Federal. E esse também, agora olhando pelo lado do direito coletivo, também é a hora dos sindicatos saírem do armário agora. Eles tinham perderam contribuição, perderam associados. Então, nada melhor do que esse momento também para o sindicato provar para que ele serve, né? Então, é muito interessante nessa situação a gente fazer esse caminho. E é verdade, muitos sindicatos não estão nem atendendo. Só que aí, o que nós podemos fazer? Usar o 617 da CLT.
Você manda uma carta, dá um prazo, lá diz no 617, se eu não me engano, são 15 dias, mas diante da calamidade, da complicação, vamos reduzir esse prazo para 48 horas. Se o sindicato não se manifestar no prazo que eu dei, eu vou fazer o acordo, elejo lá uma comissão dos empregados, então se eu tenho 10 empregados, eu faço uma comissão, os que vão falar em nome dos demais, e eles, se eles concordarem, eu tive a negativa do sindicato, ele foi silente, foi omisso, não está trabalhando, não atendeu, enfim, eu fiz a comunicação, decorreu o prazo, eu trato com os empregados, aí eu estou observando a CLT. Entende? Porque é o momento, não adianta tudo que a gente orientar, e isso eu tenho passado muito para os meus clientes empresários. Tudo que a gente orientar tem que ser o que você quer de orientação. Você não adianta você resolver um problema hoje e daqui no 6 meses, 7 meses, 1 ano, você ter um passivo. Então, se eu vou ter passivo, eu não vou fazer nada certo hoje. Então, a ideia é, vamos fazer do jeito que a CLT dá. Eu particularmente entendo que esse artigo 2º, o pessoal está falando, Luana, mas isso é muito clássico, é uma doutrina muito clássica, muito protecionista. Não, é a CLT está em vigor. A MP, inclusive, destaca que tudo que não, pode negociar com o empregado, respeitados os limites estabelecidos na Constituição. Então, ela mesma já diz, olha, a Constituição vai preponderar sobre o que eu estou dizendo, MP. Aí, veja, eu chego no judiciário, reduzir o salário em 50% sem o aval do sindicato, eu infringi o artigo 7º da Constituição. Não tem como. Isso, a Justiça do Trabalho, mas a Justiça é protecionista, não, está lá na CLT, na Constituição, né? Tem ouvido muita gente falar o contrário, tá? Eu já ouvi, já assisti pessoas dizendo, não, isso daí vai ser constitucional, porque o judiciário trabalhista vai olhar com outros olhos, mas isso não está escrito aqui, né? Juiz, cada um vai fundamentar, o 93 da Constituição diz o quê? Eu vou fundamentar minha decisão. Se eu entendo que feriu a Constituição, que a MP foi num sentido contrário, eu não vou dar valor àquilo que foi feito com base nela. Então, é um risco, por isso que eu falo que nesse momento a advocacia trabalhista é de perder o sono, gente, porque a gente não tem nada certo para dizer para o cliente. Então, o que eu tenho orientado? Vamos fazer o rito da CLT, vamos conversar, mas sindicato não dialoga. Tá, então tá, mas ele não dialoga, mas eu vou fazer do jeito que eu posso fazer. E como que vai fazer a assembleia? Hoje dá para fazer assembleia online. Então, você manda o WhatsApp, ou plataforma Zoom, ou Skype. Então, existe várias formas para que a gente valide tudo isso, tá certo? Então, vamos lá. Mais uma questão que eu tenho aqui. A minha empresa está fechada e os meus empregados estão trabalhando home office. Preciso fornecer o vale transporte e vale refeição? Vale transporte não é necessário, né? O próprio decreto do vale transporte já diz que o vale transporte ele é dado para locomoção, casa, trabalho e vice-versa. Como eu não estou me locomovendo, não tenho dúvida que o vale transporte pode ser suspenso. Agora, o vale alimentação, aí é que está. Primeiro, eu tenho que ver como funciona essa regra do vale alimentação nas convenções coletivas, porque é um benefício que não está lá na CLT. Ela fala que eu posso dar valores em natura, mas ela não obriga. Então, de repente, é algo que nasceu de convenção coletiva. Legal. Agora, se esse empregado, se a convenção não diz nada, olha, tem convenções que falam, durante afastamento, vale refeição vai ser mantido, ou alimentação, fala do convênio, tal. Não falou. Se não falou e o empregado está de férias, não está trabalhando, ele não tem direito. Mas ele está em casa como teletrabalho, está lá trabalhando home office, que foi essa pergunta aqui da pessoa. Então, neste caso, eu entendo que o vale alimentação deve sim ser mantido,
porque a pessoa está trabalhando, só mudou o local. Então, em casa ele tem alimentação? Tem, mas ele também teria que receber caso estivesse trabalhando fora das dependências da sua residência. Então, nesse caso, eu entendo que é devido sim e permanece, né? O convênio é meio que pacífico, muitas das convenções coletivas já garantem também esse direito, a pessoa não perguntou aqui, mas geralmente já vem, né? E aqui tem uma pergunta: um funcionário que faz delivery pode se recusar a fazer tal serviço na época da pandemia? Então, eu tenho aqui também uma pergunta parecida com essa que fala, né, que a minha empresa está trabalhando, o empregado pode se recusar a vir ou não, que poderia encaixar na sua. Eu entendo o seguinte, olha, se é um restaurante que está autorizado a trabalhar delivery, se o empregado não comparece, ele pode inclusive sofrer justa causa, né? Porque se na empresa não tem ninguém contaminado, ele está ali só fazendo as entregas, os cuidados estão sendo tomados, eu entendo que nesse caso o empregador pode exigir o trabalho. Se ele não vem, aí ele pode sim aplicar uma justa causa, se for o caso, porque o empregado não está cumprindo com o labor que é determinado hoje no decreto, porque o decreto ele é claro lá, o decreto, pelo menos aqui de São Paulo, ele diz que as empresas de refeição elas não podem servir no local, mas elas podem continuar trabalhando delivery. E mais, gente, tem empresas que estão trabalhando normalmente. Só que tem empresas que fizeram o quê? Eu tenho uma linha de produção com 100 empregados. Eu sou uma pequena empresa. O que eles fizeram? Dar férias para algumas pessoas, depois eles podem também, eu só tinha um turno, passei a ter 2, porque aí eu dei férias para 30, sobraram 70. Desses 70 eu dividi em 2 turnos, eu criei espaço entre os empregados, eu disponibilizei mais postos, mais locais com álcool gel, eu fiz essa instrução para que o empregado lave as mãos com frequência. Então, a empresa pode continuar? Pode. Ela só não pode atender ao público, né? Então, se eu estou trabalhando, produzindo, fazendo, recebendo mercadorias, né? Eu tenho um cliente que ele falou, olha, eu tenho importações, eu tenho produtos chegando, eu não posso deixar esse material parado lá no porto, porque a cada dia parado tem um custo. Então, como que eu faço? E continuou, a grande maioria, alguns foram para teletrabalho do administrativo, outros férias, os grupos de risco, sem dúvida nenhuma, fora, né? Não pode exigir do empregado que está no grupo de risco, e aqui eu faço uma ressalva, a gestante não está no grupo de risco. Gente, mas não seria razoável neste momento exigir o trabalho de uma gestante só porque não consta expressamente que ela é grupo de risco, né? Por quê? Porque, olha, a empresa está assumindo aí um passivo que, se acontecer alguma coisa e ela comprovar que foi contaminada no ambiente de trabalho, isso daí vai pesar no bolso da empresa. Então, o grupo de risco férias dividiu. Gente, é muito melhor não correr esse risco, né? Porque senão vai gerar passivo trabalhista. Aí tem aqui, esse distrato pode ser prorrogado, mas acho que tem uma pergunta aqui antes. Um contrato de representação comercial que foi dado aviso prévio ao representante dias antes da pandemia, que ficou impedido de trabalhar durante esse período e assim prejudicado nas vendas. Esse distrato pode ser prorrogado? Olha, se, pelo que você me perguntou, o aviso prévio foi antes da pandemia. Então, assim, ainda não tínhamos decreto, ainda não tínhamos a situação do jeito que está hoje. Você já estava nesse curso aí do aviso, né? Porque é um aviso de que, olha, eu não quero mais o seu serviço de representação, até porque o representante comercial, ele precisa desse contato com o comprador daquelas mercadorias, né? Então, ele vai viajar, ele vai ter que fazer contato, e hoje as empresas não estão podendo ter esse contato.
Eu entendo que esse distrato não pode ser prorrogado. Ele foi dado antes. Agora, se ele tivesse sido dado durante aqui a pandemia já declarada, a MP em vigor, a situação já tomou uma dimensão maior, aí eu entendo que as partes poderiam sim negociar, né? Porque na verdade nós estamos falando aqui de uma relação autônoma. Então eu posso sentar, olha, vamos prorrogar ou vamos esperar passar, mas é um acordo entre partes, realmente, tá? Não existe essa previsão. Pegando o seu gancho, eu também recebi uma pergunta assim. Os PJs, né? As pessoas jurídicas ou os MEIs que trabalham na empresa. Eu posso reduzir a remuneração, o pagamento dessas pessoas jurídicas ou desses MEIs com base na medida provisória 927? Gente, um absurdo isso. Não pode. Porque se a pessoa é MEI ou é pessoa jurídica dentro da empresa, eu estou dizendo o quê? Que essa pessoa é autônoma. Então, eu jamais posso fazer um acordo com essa pessoa utilizando a medida provisória, porque a medida provisória, ela está tratando da relação de emprego, aquele que é meu empregado registrado em carteira de trabalho. O que eu posso fazer é fazer um aditivo contratual com esse pessoa jurídica, com esse dono de MEI, e reduzir o pagamento que eu tinha estipulado antes com ele. Mas eu não preciso justificar na medida provisória 927. Por quê? Porque senão eu deixo uma brecha para essa pessoa no futuro vir pleitear o vínculo empregatício, por exemplo. Olha, tanto é verdade que eu era empregado, que está aqui o documento. Durante a calamidade, nós firmamos acordo de acordo com a medida provisória. Não é esse o caminho. Então, o caminho é chamar, reduzir, mas como uma situação civil ali. As duas empresas, os dois CNPJs fazendo o aditivo contratual, reduzindo o pagamento mensal daquele autônomo, tá? Essa é a situação, mas não com base na medida provisória. Aí, uma outra situação curiosa que eu recebi aqui é a seguinte: durante a pandemia, os prazos estão suspensos, é verdade. Nós vimos aí, inclusive, os CNJs, né? Várias orientações aos tribunais, e aí os tribunais trabalhistas também com as suas regulamentações. Inclusive, aqui na 15ª região, as audiências do Sejusc trabalhista, elas foram mantidas, então eles liberaram alguns e-mails lá para que os advogados entrassem em contato, para que fizessem, pedissem a audiência de forma virtual, ou o Zoom, o WhatsApp e outros aplicativos para manter as audiências no Sejusc. Agora, a pergunta foi no seguinte sentido: como fica a prescrição das ações trabalhistas nesse período? E aí, veja, nós temos aí a prescrição bienal, por exemplo, vamos pegar a bienal. Então, os 2 anos da baixa na minha carteira, eles serão completados agora dia 30, hoje ou ontem, ou dia 2 de abril, semana que vem. Como que eu faço? Da audiência, a empresa eu vi lá hoje no acompanhamento que já saiu a notificação de acordo lá com a súmula 16 e o artigo 840. Então veja, normalmente, agora, fica difícil para o empregado? Epa, alguém falou aqui que está cortando, é porque eu acho que já vai dar 1 hora, gente. Vamos lá para a gente não perder a live aqui. Eu penso que dá para a gente aplicar o 224, parágrafo 1º do CPC. Opa, travou. Peraí. É que quando vai chegando 1 hora, eles travam, né?
Eita. Travou aí, gente? Ih. Não sei como é que eu faço. Pessoal, eu vou encerrar, vou salvar. Como que eu desativo os comentários aqui? Peraí, deixa eu ver. Eu vou desativar os comentários e vou só finalizar essa da prescrição, tá? Porque alguém disse aqui que desativando os comentários dá pra gente finalizar. Eu tenho mais 5 minutinhos aqui de live. Então, essa questão da prescrição bienal, eu entendo que dá pra gente aplicar o 224, parágrafo 1º do CPC, que diz que durante a paralisação dos prazos, quando voltar a correr os prazos, a gente poderia aplicar e protocolar no primeiro dia útil da volta. Agora, eu achei um julgado já do TST nesse sentido, é um julgado de 2000, não é recente, mas eu entendo que diante dessa situação daria sim para aplicar o 224, parágrafo 1º do CPC. Olha, nós temos 3 minutos de live. Eu quero agradecer aqui vocês pela participação. É muita coisa para pouco tempo, né? Então, fica aqui as dúvidas. Eu acho que todo mundo que me perguntou durante a live eu consegui responder. Aí tem uma última pergunta. Os salões de beleza em que os funcionários são MEI, poderia fazer um aditivo para reduzir? Pois só recebem quando trabalham. O ideal seria procurar o sindicato da categoria. Eu sugiro, viu, Tássia? Eu sugiro, Tássia, né? Tássia. Eu sugiro porque aí já fica uma coisa tranquila. Quem não quer ter problema, o ideal é procurar o sindicato da categoria e fazer. E nesse momento está todo mundo querendo fazer um acordo, né? O certo nesse momento realmente é o diálogo, é conversar, tá? Agradeço a oportunidade da Pós-Enfoque, estou muito feliz de fazer parte desse time. Me disponibilizo aqui para tirar dúvidas, quem tiver. Tem lá o meu Instagram, @professora Luana Romani, também tenho colocado alguns assuntos. Tem alguns IGTVs lá nesse sentido, vou colocar mais porque as dúvidas estão sendo grandes. Vou colocar também uma aula dessas questões mais processuais, que eu acho que é a dúvida aí também da grande maioria, tá? Agradeço a participação de cada um de vocês. Professora Juliana, mais uma vez, obrigada. Vi aqui que o professor Henrique Aquino está aqui também. Muito obrigada por estar na live. Dia 8 de abril nós temos aí um encontro com vários professores. Seria legal vocês também se inscreverem, porque são assuntos muito relevantes, principalmente nesse momento aí que a gente está vivendo, porque quanto mais informação, melhor nós conseguimos prestar serviços aí na área trabalhista, justamente para que as pessoas que vêm nos procurar, elas recebam uma orientação menos corrida, sabe? Porque hoje eu estou vendo muita orientação assim superficial, e isso no futuro pode abarrotar aí a empresa de processos, o judiciário, com certeza o judiciário trabalhista tinha dado uma caída essa questão de processo trabalhista, mas eu acho que agora a gente vai voltar, infelizmente, aí, porque é muita gente tendo problema, né? Se cuidem, permaneçam em casa e logo, logo, se Deus quiser, isso tudo tem passado e a gente vai seguir a vida adiante aí, tá certo? Um grande abraço, uma boa noite para cada um de vocês. Até mais, pessoal!